Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Bom dia, Rodney. O telefone desse menino só me dá alegria, viu? É um som puro, como se ele estivesse aqui no estúdio. Mas sabe o que colabora também, João? A híbrida. Mudou a híbrida, as coisas melhoraram. Pode ser, porque a ser. híbrida... Eu acho que é a híbrida... 99,99999% de chances disso ser fato. O problema é que a híbrida aqui era analógica e agora é digital, né? Tá vendo? Tudo tem que ser digital, João. Então a próxima vez você já sabe, é digital. Não, eu sou analógico, eu sou muito velho, cara. Tudo bem, mas você pode ser analógico, mas o equipamento tem que ser digital. Nós mudamos aqui todo o cabeamento é blindado agora, mudamos... nós temos agora um distribuidor de áudio, não é? É isso, né, Rogério? É isso. Para os telefones. Então, cada linha tem a sua, além da híbrida, tem o seu som separado, tem um distribuidor de áudio. É uma linha para cada telefone separada. Isso acaba melhorando, né, a experiência dos ouvintes em acompanhar a programação da Showtime. Verdade. Então, todos saem ganhando com isso. Tudo bem, Rodney? Vou bem, graças a Deus, Rogério. Então, e você? Certinho. Vamos lá para a audiência da AM na Grande São Paulo? Pois é, eu quero dizer... Só uma pergunta, ainda tem AM em São Paulo? Ainda tem AM em São Paulo, ainda tem várias AMs em São Paulo, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que esse programa vai ser um programa especial porque nós vamos falar de audiência, então eu tenho aqui eu trago aqui três tópicos para falar. O primeiro é sobre a AM, a audiência do AM na Grande São Paulo. Então a Rádio Capital segue como a emissora de amplitude modulada mais ouvida na Grande São Paulo. No trimestre correspondente a agosto e outubro, ela teve uma queda nos seus números em comparação ao trimestre anterior, que corresponde a julho e setembro, mas ela consegue segurar a primeira colocação no ranking de audiência, posição essa que sustenta desde julho de 2017. Outro dado importante do levantamento que eu estou divulgando é que a Rádio Jovem Pan ocupa o segundo lugar. Desde a pesquisa correspondente ao trimestre entre junho e agosto, que é a emissora da Avenida Paulista, vem se mantendo como a segunda emissora mais escutada no AM, sem grande variação nos seus números. E, por sua vez, a Rádio Globo se estabilizou na terceira colocação. Desde que ela mudou o perfil de sua programação, a emissora perdeu a ponta da tabela, como nós já informamos aqui. Ela passou a figurar na segunda colocação, mas desde o trimestre junho e agosto que a emissora trocou de posição com a Jovem Pan. Então, eu preciso fazer um destaque aqui de que a Globo não desativou a sua frequência em AM, os 1.100 kHz aqui em São Paulo, e pelo jeito não há plano de fazê-la no curto e no médio prazo. A Rádio Bandeirantes aparece na quarta colocação, observando uma queda em seus números desde o trimestre correspondente entre junho e agosto, e isso, ao meu ver, pode ser um reflexo da dificuldade em sintonizar os 840 kHz. Então, volta e meia, eu já passei aqui informações sobre isso, reclamações de ouvintes que têm dificuldade de ouvir os 840 kHz. Também estão em queda nos seus números a Rádio Record, que é a quinta colocada, e a CBN, que é a sexta. Lembrando que a Rádio Record tem uma programação musical com comunicadores, cuja divulgação é zero, então você não sabe... Pouca gente sabe o que rola na Record, só mesmo sintonizando para ouvir. E a CBN a CBN até bem pouco tempo operava no 780. Eu vou passar aqui os números. Eu passei o relatório, então eu vou passar os números. Então vamos lá. Na primeira colocação, nós temos isso é correspondente ao trimestre agosto ou outubro. Então na primeira colocação nós temos a Rádio Capital com 45.877,78 ouvintes por minuto. Na segunda colocação nós temos a Rádio Jovem Pan com 21.103,55 ouvintes por minuto. Na terceira colocação a Rádio Globo com 14.807,39. Na quarta colocação a Rádio Bandeirantes com 11.003,76. Na quinta colocação a Rádio Record com 8.475,98. E na sétima colocação, na sétima colocação, a Rádio CBN com 2.860,36.
Então é isso aí. Capital primeiro, Jovem Pan segundo, Globo terceiro, quarto Bandeirantes, quinto Record e sexto CBN. Confirmando então, a CBN está na sexta colocação. Essas são as 6 primeiras colocadas. Uma coisa que me chamou a atenção, a Rádio Capital em junho de 2017, quando houve a virada da Rádio Globo e começaram a aparecer os primeiros resultados, lá pela metade do ano de 2017, a Rádio Capital tinha números bem maiores do que esses 45.877,78 que eu acabei de anunciar aqui. Ela tinha mais de 100 mil ouvintes por minuto. Então, eu não sei qual é o motivo dessa queda vertiginosa de lá para cá. Pode ser algum problema aí na sintonia, no espectro do FM, mas agora fica mais ou menos bem claro por que o Eli Corrêa optou por deixar as manhãs da Rádio Capital e ir para a Top FM. E só para você ter uma ideia, o pico da Rádio Capital, eu tenho aqui o trimestre de julho a setembro também, a Rádio Capital teve 51.296,66 ouvintes por minuto. E no trimestre junho a agosto ela teve 49.404,12 ouvintes por minuto. Então, esses são os números do AM da Grande São Paulo, só informando que eu tive acesso apenas aos 6 primeiros colocados, tá? Eu gostaria muito de ter as informações das outras rádios, mas por hora eu tenho aqui o panorama apenas dos 6 primeiros colocados. Claro, com a saída da CBN do ar, pode ser que esse número tenha algum tipo de alteração aí no futuro, mas de qualquer forma, esse é um panorama aí do AM na Grande São Paulo, meu caro João Alto. Agora, Rodney, o Eli foi para Trianon, é isso? Não, o Eli foi para Top FM. E não parece que não adiantou grande coisa, porque ela não aparece entre as 6, né? Mas a Top FM é no FM, tá? Ele deixou só para lembrar, só para informar, ele deixou as manhãs da Rádio Capital no AM. Sim, para FM. Agora... Ele foi para a Top FM. Se você quiser, pode até rodar a vinheta do Cantinho da Abrão, mas deixa para mais tarde, porque os números, eu quero me deter um pouquinho mais sobre os números da Top FM. Daqui a pouco eu falo mais sobre ela. É isso então, que eu quero saber depois. Então, o que acontece? Na parte da tarde, a partir do meio-dia, ele continua na Rádio Capital. Mas foi brutal a caída, hein, Rodney? Foi brutal essa caída. E eu não sei, de repente pode ser que o pessoal, os ouvintes tradicionais, estejam se cansando de ouvir o FM. Ouvir alguma dificuldade. Ouvir a AM, né? Se bem que cansando de ouvir Então, muito bem aqui na região noroeste de São Paulo, eu escuto ela muito bem no AM, sem problemas, inclusive, eu acho que até a posição privilegiada dela, né, ela fica lá nos 620 kHz, ela permite uma sintonização boa, uma experiência boa de se ouvir. Então, esse é o panorama, a Rádio Capital em primeiro, mas não tão em primeiro como em outras fases. Eu lembro até que o pessoal do Tudo Rádio, eles faziam um ranking de rádios mais ouvidas, eles diziam que a Rádio Capital tinha números de emissora FM. É verdade. A Capital como a Globo. E a Globo, é fácil de explicar essa queda, né? A mudança da programação foi, não vou dizer que foi rejeitada, mas é uma programação que não interessa ao público tradicional do AM, que deve ser um público acima dos 35 anos, muito acima dos 35 anos, dona de casa, etc., enfim. Mas esse aí é um panorama bem geral aí das primeiras colocações do AM na Grande São Paulo, meu caro João Alckmin. Vamos lá para outra notícia, então. Vamos para outra notícia. Hoje além das notícias, nós temos aí um programa especial afogado em números. Porto Alegre, né? Isso. Então, Marco Antônio Pereira anunciou que deixou o rádio. Fora do rádio, o narrador Marco Antônio Pereira já definiu o seu futuro e ele não passa pelo veículo onde esteve por aproximadamente 30 anos. Abre aspas. Meu tempo passou, disse ele ao site coletiva.net. A partir de dezembro, o Marcão, como é conhecido, vai se mudar para Santa Catarina e irá investir no setor náutico. Então, ele tem uma lancha lá em uma cidade do litoral de Santa Catarina e, pelo jeito, ele vai investir nesse setor náutico, vai comprar mais umas 2, 3, 4 lanchas e e deixar para alugar e, dessa forma, viver com a grana correspondente a esses aluguéis. Segundo o site, o coletiva.net, ele chegou a receber proposta de outras emissoras que foram recusadas. Ele diz ter perdido a ambição
após ter trabalhado em 8 Copas do Mundo e viajar o mundo todo. E conforme nós já divulgamos aqui, desde que saiu da Rádio Gaúcha em 2015, Marco Antônio Pereira teve uma trajetória que pode ser considerada como nômade no rádio de Porto Alegre. Primeiramente ele esteve na Rádio Guaíba, em uma passagem de pouco mais de 2 anos, depois ele esteve na Rádio Grenal, onde ficou pouco mais de 2 meses, e em fevereiro chegou à Rádio Bandeirante de Porto Alegre, onde ficou durante boa parte do ano de 2017, mas pediu para sair para tocar então seus projetos particulares lá no litoral de Santa Catarina. Esse é o registro aí da saída do Marco Antônio Pereira, meu caro João Alves. Acho que chega uma hora que cansa, viu, Rodney? Cansa. Ele tem 30 anos de rádio, né? Então não é só isso, é a instabilidade do rádio hoje, a instabilidade dos donos de rádio. Hoje você está fazendo um programa, você chega para fazer e diz, não tem mais programa, nós mudamos a programação. Ou então, quando você chega, você já noticiou aqui, a porta está fechada, ou é arrendada para uma igreja qualquer, sabe? Então... Não tem o mínimo respeito, Não tem o mínimo respeito, tá certo ele. Vou embora, vou viver a vida, chega. É verdade. E a gente deseja sucesso, então, ao Marco Antônio Pereira nessa nova fase, que ele seja bem sucedido como microempresário, né? Então, que agora, antes ele era funcionário, agora, claro, exatamente, vai mexer, né, com essa questão no setor náutico, ele vai passar a ser microempresário e espero que a conjuntura do país ajude também a ele a sobreviver. Vamos lá para o laudo pericial com excesso de peso. Pois é, deixa eu mandar um abraço para o Luiz Guilherme Cândido Honório. Ele pediu para a gente registrar essa notícia, eu até registraria de qualquer forma, mas vocês lembram, né, do acidente que vitimou o radialista Ricardo Rio, que é foi ex-locutor da Nova Brasil, lá em Fortaleza, no Beach Park, né? Então, o laudo pericial da Coordenadoria de Perícia Criminal informou que esse acidente que ocorreu no brinquedo Vai Encarar, no Beach Park em Fortaleza, foi ocasionado por excesso de peso e distribuição irregular dos participantes na boia em que as 4 pessoas desciam no brinquedo. Esse laudo foi divulgado pelo G1 e outros sites aí, o Tudo Rádio também divulgou. O laudo, que foi concluído em 29 de setembro, aponta que os 4 participantes fizeram o uso correto do brinquedo, cumprindo as normas de se manterem na posição correta na boia, e o brinquedo foi fechado logo após o acidente por tempo determinado e retirado da lista de brinquedos disponíveis para o uso do pessoal que vai lá ao Beach Park em Fortaleza. O Ricardo Rio morreu no trecho final do brinquedo no último dia 16 de julho, 2 dias após a inauguração da atração. A boia tombou após a última curva e o Hilário bateu com a cabeça no chão do brinquedo. A vítima chegou a receber atendimento no local, mas não resistiu. O Ricardo Rio era de Sorocaba, em São Paulo, e lá ele foi sepultado 2 dias depois do acidente. O toboágua é utilizado por 4 pessoas que descem simultaneamente na mesma boia, e o limite de peso dos 4 participantes deve ser de 320 quilos, conforme as normas do brinquedo. E o Ricardo Rio desceu contra as 3 pessoas que somavam 390 quilos, conforme o documento. Ou seja, pelo laudo, houve aí uma certa negligência, uma certa imprudência aí no pessoal, nos funcionários que estavam que permitiam, né, que faziam todo o acesso dos interessados ao brinquedo. E, claro, isso é apenas o laudo, né? O processo vai correr ainda e ainda vai ter muita lenha para queimar. Então, ainda vamos esperar para ver qual que vai ser a punição definida pela Justiça, meu caro João Alves. Ou se não vai ter punição também, né? Para variar o que acontece no Brasil. Né? Acontece normalmente. Tudo acaba em pizza. Vamos para a audiência do futebol no meio da semana? Vamos para a audiência do futebol no meio de semana também. Então, muitos números, né? O rádio, essa semana eu publiquei, então, um painel da audiência das transmissões do futebol na Grande São Paulo. E na semana que vem, só para avisar, eu vou publicar as informações do final de semana. E nessa semana eu acabei, então, publicando os dados da quarta e da quinta-feira. Uma coisa que me chamou a atenção, meu caro João Alckmin, foi o seguinte: aqui, nas transmissões esportivas, nós não temos mais uma hegemonia de uma emissora sobre outras. Então eu lembro que, historicamente, aqui no Rádio Esportivo da Grande São Paulo, nós tivemos assim grandes emissoras com hegemonia aí na audiência. Então, por exemplo, nos anos 60 e 70,
A Bandeirantes era a número 1 nas transmissões esportivas. Depois, com a ida do Osmar Santos para a Rádio Globo, esse panorama mudou. A Rádio Globo passou a ser a grande líder, a número 1 no rádio esportivo de São Paulo. Quando o Osmar Santos foi para a Record, aí a Record também passou a liderar esse ranking das transmissões de futebol mais ouvidas. Hoje o panorama é bem diferente, então nós temos aí várias rádios, dependendo do período, dependendo do horário também, dependendo do dia, ocupando aí a primeira colocação. Então, eu vou fazer o relato aqui, o relato de cada período que eu tenho. Então vamos lá, quarta-feira eu tive acesso aos 3 últimos trimestres, tá? Junho, agosto, julho a setembro e agosto a outubro. Então eu vou começar com quarta-feira. Quarta-feira, o período correspondente das 9 à meia-noite entre junho e agosto. Nesse período, a Rádio Bandeirantes foi a emissora mais ouvida no que diz respeito às transmissões de futebol. Na segunda colocação veio a Rádio Jovem Pan. E na terceira colocação nós tivemos a Rádio Transamérica, na quarta a 105 FM, e depois 2 emissoras do mesmo grupo surgiram nas posições seguintes, a Globo na quinta e a CBN na sexta. E a Band News fechou essa listagem na 7ª colocação. Um detalhe, João, eu imagino que muita gente vai me perguntar, mas nesse período de junho e agosto nós não tivemos transmissões regulares nas quartas-feiras à noite por causa da Copa do Mundo. Sim, eu sei disso, eu tive acesso aos resultados, não à metodologia. Então eu imagino, não sei se é o caso, mas eu vou aqui apenas um palpite. Eu imagino que quando o Ibope, quando o Instituto, aliás, tabulou esses resultados, eu imagino que eles devam ter levado em consideração que não havia as datas em que não havia jogos nesse período. Então, repetindo, Bandeirantes na primeira colocação, Jovem Pan, Transamérica, 105, Globo e CBN. E Band News também. E mais um detalhe que eu queria informar a vocês. Isso aqui tudo é somado AM, FM e web. Então, é o resultado de todas essas 3 plataformas aí para se chegar a esse ranking. Então, nesse trimestre, junho e agosto, a Rádio Bandeirantes foi a emissora mais ouvida. De julho a setembro, nós encontramos nesse período a Rádio Transamérica, que era a terceira colocada nesse ranking, agora ela passou para a ponta da tabela. A Jovem Pan se manteve estável na segunda colocação. A Bandeirantes, que era líder de audiência no período anterior, agora apareceu aqui na terceira colocação. Na quarta colocação nós tivemos a 105, na quinta colocação a Rádio Globo, na sexta colocação a CBN e na 7ª colocação a Band News. Então elas mantiveram as suas mesmas posições nesse levantamento. Aí, esses dados correspondentes, só reiterando, entre julho e setembro, período das 9 até a meia-noite. E na quarta-feira, período das 9 à meia-noite, entre agosto e outubro, nós tivemos o seguinte panorama: Transamérica, Jovem Pan, Bandeirantes e 105 ocupando as 4 primeiras colocações. A novidade nesse período da quarta-feira é que a CBN ultrapassou a Globo. Então a CBN ficou na quinta colocação e a Globo na sexta. E então nós tivemos 1, 2, 3, 4, depois a CBN na quinta colocação, a Rádio Globo, a CBN na quarta colocação, a Rádio Globo na quinta e a Band News aparecendo mais uma vez na sexta colocação. Então, só reiterando, Transamérica, Jovem Pan, Bandeirantes 105, CBN, Globo e Band News. Então nós tivemos essa alteração na parte, vamos dizer, na parte de baixo da tabela. Agora aqui, vamos passar para quinta-feira, tá? Aqui esse período é sem indicação de horário, entre junho e agosto. Aqui na quinta-feira, entre junho e agosto, a CBN apareceu na primeira colocação, seguida pela 105, Jovem Pan, Transamérica, Globo, Bandeirantes e Band News. E um detalhe que chamou a atenção é que Bandeirantes e Band News apresentam uma diferença assim abissal. A Bandeirantes tem uma vantagem muito maior do que a Band News aqui, pelo menos nesse período, ok? Tá? Em outros não é tanto assim. Depois, entre julho e setembro, nós tivemos a 105 como líder, depois Jovem Pan, segunda colocação, Transamérica terceiro, CBN na quarta, Bandeirantes na quinta, Globo na sexta e Band News na 7ª colocação.
Então, essas foram as rádios aí que desempenharam o papel aí no ranking do rádio esportivo entre julho a setembro, na quinta-feira. E entre agosto e outubro, 105 e a Jovem Pan repetiram as mesmas colocações do período anterior. Depois nós tivemos Transamérica na terceira colocação, Globo na quarta, Bandeirantes na quinta, CBN na sexta e Band News na sétima. Então, vocês devem notar que existe grande variação, não só na ponta da tabela, como nas posições intermediárias. Então, realmente, reiterando aquilo que eu falei no começo, não existe uma hegemonia de uma rádio sobre outra na pesquisa, pelo menos do meio de semana. Na semana que vem eu divulgo os dados do final de semana, mas aqui você vê que nós temos aí a Transamérica, 105, a CBN, a Jovem Pan, e aí revezando aí nas primeiras colocações, o que eu acho particularmente saudável para o rádio esportivo. Eu acho isso muito bom. Eu não vejo essa tendência com maus olhos. É bom que nós tenhamos variedade, o ouvinte tem variedade de opções. Então, outro detalhe também que eu queria destacar, é claro que nem todas as emissoras transmitem o mesmo jogo. Algumas emissoras procuram variar um pouquinho aí o cardápio de transmissões. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, tem um jogo aqui em São Paulo, Corinthians e Figueirense, um exemplo. E tem um outro jogo, vamos lá, o Palmeiras joga fora de casa com o Fluminense, então a grande maioria das emissoras transmitir o jogo que acontece aqui na capital, mas outras vão pegar o jogo que o Palmeiras faz fora do estado, um jogo que inclusive é esse que é transmitido pela TV aberta, mas o rádio acaba servindo como uma opção para quem não tem a televisão à disposição. Então, também é um outro caso que a gente precisa detalhar aqui. Então, esse aí foi o panorama das rádios mais ouvidas aí no futebol durante o meio de semana, meu caro João Alckmin. Solidariedade ao Tudo Rádio, por quê, hein, Rodney? Porque é o seguinte, nessa semana, o Tudo Rádio acabou sendo vítima de fake news. Então, segundo eles, dados de audiência das FMs de Belo Horizonte, que estão sendo atribuídos ao Tudo Rádio, são fake news. A redação do portal recebeu um questionamento dos leitores, né, sobre a veracidade de informações que estão circulando por grupos de rádios no WhatsApp. Porém, o Tudo Rádio não tinha publicado ainda a atualização da audiência das FMs de Belo Horizonte esse mês. E segundo informações que chegaram à redação do portal, os dados mostram o ranking de audiência com números distorcidos com os da realidade. O Tudo Rádio ressalta que as matérias publicadas com atualização de audiência nas principais cidades do país são no formato de panorama, ou seja, eles não divulgam a lista com o ranking nem os números alcançados pelas emissoras que participam pelo levantamento realizado pelo Cantar Ibope Mídia. A matéria que eles sempre publicam detalha o movimento de cada emissora em comparação com o mês anterior, apontando a posição dos participantes ou destaques relacionados a projetos e estratégias das mesmas. O Tudo Rádio alerta aos radionautas que, em casos de dúvidas sobre as notícias veiculadas pelo site, que consultem o portal e busquem as notícias já publicadas pelo campo busca, localizado na home. Então, lá eles têm um mecanismo de pesquisa, quem quiser acessar o arquivo é só fazer esse procedimento. Eu quero me solidarizar com o Tudo Rádio, eu não sei com que intuito foi feito isso, esse tipo de situação, né, distorcer os dados da audiência de Belo Horizonte. Eu imagino que seja uma pegadinha. Eu não acho que isso foi uma intenção de donos de rádio mesmo, né, de tentar tumultuar um pouquinho aí o ambiente do rádio de Belo Horizonte, querendo mostrar que são mais ouvidos do que as outras para, quem sabe, depois conquistar verbas publicitárias. Eu imagino que isso foi coisa de gente que não tem nada que fazer mesmo. É claro, eu já falei aqui, eu tenho muitas divergências com Tudo Rádio. Tudo Rádio tem uma linha editorial que eu respeito, mas não é a linha editorial que me agrada, mas existe sempre um respeito. Eu acho que o Tudo Rádio faz um trabalho excepcional, no sentido de divulgar este veículo que não tem tanto espaço aí nos grandes portais. Então você vê praticamente poucas notícias de rádio no UOL, em grandes portais, no G1. G1 só fala das próprias rádios deles, né? Então, eu acho que o Tudo Rádio ele é necessário,
embora reiterando, eu acho que eles poderiam pintar um quadro menos cor-de-rosa do rádio como um todo. Eu acho que eles poderiam passar notícias mais adequadas à realidade. Eu sei até que eles estão fazendo já isso aí nos últimos meses, mas havia momentos lá em que você abria lá o portal deles, você lia tudo lá, você falava assim, puxa, nossa, tá tudo tão bom no rádio, o rádio é lindo, é maravilhoso, não tem rádio que fecha, não tem profissional que é demitido, as rádios estão operando todas no azul, o rádio é isso. Então, minha linha editorial é diferente. Eu amo o rádio para mim é um dos veículos mais fundamentais aí que existem, mas é claro que eu vou apontar os erros e defeitos que acontecem. Então, fica aqui a minha solidariedade ao Tudo Rádio por causa dessas fake news e é isso, segue a vida. Espero que isso não volte mais a acontecer. Olha, o Luiz Paulo Calisto pergunta a você aqui, como mensuram a audiência das rádios? É aquela velha tática, né? O camarada vai pra rua. Eu nunca vi alguém do Ibope me perguntar nada, então eu tenho dúvidas sobre isso. Ninguém me perguntou, mas eles medem de dois jeitos. Então, o primeiro é o seguinte, aquela velha pesquisa de rua, ou por telefone, ou por algum método aí de entrevista, o camarada chega e pergunta pro ouvinte, que rádio o senhor ouve, que rádio o senhor ouviu nas últimas 24 horas? Aí o camarada tem que responder, eu ouvi a Band News, eu ouvi a Rádio Gaveta, eu ouvi a Rádio 9 de Julho. O que acontece muito? Às vezes o camarada chega e dá uma resposta, ou a moça, né, ou a senhora chega lá, eu ouvi o Eli Correia. Aí o pesquisador fica numa situação difícil, porque ele sabe onde o Eli Correia está, mas ele não pode colocar na pesquisa com base apenas na resposta que ela deu. A resposta tem que ser a emissora de rádio que ela ouviu nos últimos tempos. Então, essa é uma das formas. A outra, no caso do João e o ouvinte que perguntou, é o levantamento feito de ouvintes pela internet. Então, as emissoras de rádio dão um jeito de passar essas informações auditadas para o Instituto de Pesquisa, e aí depois eles fazem a tabulação para entrar na média de audiência, meu caro João Alckmin. Bom, vamos lá. Transamérica confirmada na Copa América. Pois é, mais uma emissora que está confirmada na Copa América. Há algumas semanas aqui eu falei da Rádio Jovem Pan, e agora nós temos a Transamérica, que já se prepara para a cobertura completa da Copa América de 2017, que voltará a ser disputada no Brasil após 30 anos, né? 89, parece que foi ontem, eu era uma criança. A emissora adquiriu os direitos de transmissão como rádio licenciada da 46ª edição do mais antigo torneio de seleções de futebol. A competição acontece entre 14 de junho e 7 de julho, e a emissora já se mobiliza para trazer a mais completa cobertura do evento. Além da transmissão em loco dos jogos da seleção brasileira e de partidas de relevância continental, a Transamérica terá programação voltada para a competição a partir de janeiro do ano que vem. A equipe comandada pelo Éder Luiz produzirá conteúdo com programas, chamadas, boletins exclusivos durante toda a programação, e a Transamérica planeja ações exclusivas para o mercado publicitário e vai oferecer aos seus anunciantes plano de mídia com grande cobertura e oportunidade única para patrocínio do evento. Uma coisa que me chama a atenção, João, é o seguinte, a Rádio Transamérica ainda é do senhor Aloysio de Faria, sim, certo? Sim. Grande banqueira. Banco Real. Banco Real. Sorvetes Labasque. Uma coisa que eu tenho percebido nos últimos anos é que a cada pesquisa que passa, a cada tempo que passa, melhor dizendo, não pesquisa, a gente percebe que existe uma prevalência da programação esportiva sobre a programação musical. Aí eu pergunto a você, meu caro João Alckmin, será que não é mais fácil vender a rádio para o Éder Luiz e deixar ele tomar conta da programação toda? Porque eu imagino, eu acho que até esse é um dos motivos pelo qual a Transamérica hoje não está mais numa posição tão destacada no ranking de audiência como ela já esteve no começo dos anos 90, né? Então, acho que até por isso que ela fica aí numa posição intermediária na tabela. Eu acho que seria muito mais fácil para o Aloysio de Faria vender a Transamérica, pelo menos aqui de São Paulo, para o Éder Luiz, do que ficar essa coisa,
tem uma programação musical, depois às 10 horas começa o programa esportivo, aí depois das 2 da tarde volta com programação musical, aí às 5 tem programa esportivo, vai até às 9, enfim, eu acho que seria mais fácil para o Aloysio vender a rádio do Eder Luiz, aí ele transforma a rádio em EL-FM. O que você acha? Ele não vende. E outra coisa, eu comecei a ouvir a Transamérica quando na época ela trocava flashback, era tudo gravado. Sim, não tinha programação ouvida, mas tinha grandes locutores lá. Eles tinham, eles resgataram o Henrique Regis, Jorge Elal, Dárcio Arruda, o Preguinho, o Luiz Carlos Araújo, levaram todos para lá. Depois ela mudou, depois mudou, e ela ficava lá na Rua Augusta nessa época, no começo da Augusta, quando ela fazia flashback. E foi mudando, e hoje chegou onde está. E tá ruim. Ela passou a competir com as rádios jovens, né? Isso aí foi a partir de 1975, e ela foi crescendo, e nos anos 90 ela teve a grande explosão de audiência dela, foi líder, né? Com um trabalho comandado pelo Marcelo Braga, depois foi dado continuidade pelo Ricardo Henrique, que é filho do Alfredo Raimundo, e a Transamérica foi uma rádio bastante influente. O Marcelo Braga, eu gosto muito dele, acho que hoje ele está na Mix, né? Na Mix, tá. Na Mix? Ou se não está, ele está prestando consultoria lá para a Mix. A verdade é a seguinte, se você quiser bregar uma rádio, é só trazê-lo, que em 24 horas a rádio está completamente brega, pode ficar tranquilo. Ah, mas nem sempre foi assim, né? Com ele? É. Sempre foi. Não sempre foi, Foi e sim. O que você entende como bregar uma rádio? É deixar de tocar flashbacks clássicos e passar para aquilo que se toca em todas as outras. Ele fez isso, inclusive, lá na capital, na Rádio Cidade. Ele é especialista em bregar a rádio. Isso ele mesmo me disse. Ô, João, se você quiser bregar a sua rádio, você me chama que em 24 horas ela tá brega. Então eu imagino que você não vai fazer isso, até porque você preza pelo estilo da Showtime. Não, se eu tivesse que... A única pessoa que eu traria para cá, além de nós que já estamos aqui, já está morta, que é o Caion Gadia. Sim, né? Mas o Caion Gadia, e hoje ainda o Luiz Carlos Malhoca, que está vivo, e se você quiser fazer uma rádio de qualidade também, pode chamar o Malhoca, que ele é especialista em montar rádios de qualidade. Aliás, sobre o Malhoca, eu queria dar uma notícia que ele passou pelo Facebook, morreu já há algum tempo, né? E agora que foi confirmado, Álvares Bittencourt, uma das grandes vozes aí da Voz da América. Sim. Não sei se você chegou a acompanhar. Acompanhei. Ele estava morando nos Estados Unidos. Mesmo com o fim aí da Voz da América, ele permaneceu lá naquele país. Teve problemas de saúde, acabou falecendo. Só que como ele não tinha parentes próximos, a identificação do corpo demorou um pouquinho. Aí acabaram localizando um filho dele, que foi lá para os Estados Unidos, fez todo o processo. Agora já foi identificado. E agora, eu só não estou na dúvida se o corpo dele foi cremado ou se ele já foi enterrado. Mas, de qualquer forma, fica aí o registro da perda do Álvares Bittencourt. Eu acompanhei a Voz da América com ele, acompanhei com o Hélio Ribeiro, acompanhei com o Antônio Celso. Tinha o José Américo também. Nesse eu não me lembro. Eu peguei Antônio Celso fazendo a Voz da América, Hélio Ribeiro, o Bittencourt. Eu não tenho certeza aqui, mas creio que o Dárcio Arruda também fez a Voz da América. Dárcio Arruda fez, ele tinha inclusive um programa na Bandeirantes, inclusive o Malhoca lembrou isso no Facebook, era o USA, União, Saúde e Amizade. Era um programa que ia ao ar todos os sábados, diretamente dos Estados Unidos, e o Álvares, inclusive, fazia algumas participações nesse programa, e era um programa de uma revista de variedades que a Bandeirantes transmitiu durante muito tempo nos sábados de manhã, que era uma coprodução da Bandeirantes com a Voz da América. Se eu não me engano, isso aí era... Agora eu não vou lembrar, eu não tenho a data aqui, mas acho que era 89, 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Realmente foi um projeto bastante inovador para a época, tocado pelo Luiz Fernando Malhoca, que naquela época estava na Rádio Bandeirantes. Realmente foi um grande sucesso, foi muito comentado, né? Porque era uma transmissão que vinha de lá para cá. Eu acho que era via satélite, tá? Depois eu até posso recuperar informações sobre esse projeto, mas era uma coisa que era feita via satélite aqui para o Brasil. Agora, vamos combinar, hein?
União, Saúde, Amizade e USA é brega, hein? Ah, tudo bem, mas eu acho que para os anos... Porra, meu... Para aquele período, eu acho que era o que tinha, era o que tinha para o momento, né? Olha, USA e União, Saúde e Amizade, mas realmente... Hoje soando fica meio brega. Não, fica bem brega. Mas vamos lá, audiência do FM na Grande São Paulo. Me dê boas notícias. Vou te dar excelentes notícias. Sabe a Alfa FM, a rádio que você mais gosta? Sim. Ela hoje ocupa a segunda colocação Tô falando que as emissoras que tocam flashback, as emissoras adultas, as emissoras de bom gosto estão assumindo o poder, estão se empoderando nesse país. E junto vai a Showtime. Opa, é isso aí, que a gente chegue longe também. Então vamos lá. Eu vou falar do período então correspondente a de agosto a outubro de 2018, tá? Então eu tenho os números aqui, números que foram me passados por uma fonte fidedigna, né? Eu tenho que dizer isso, né? Porque antes eu falei da notícia do Tudo Rádio, que foi vítima de fake news, mas os números que eu tenho aqui são reais, tá? São reais e correspondem aí ao panorama do FM na Grande São Paulo. Então vamos lá. Primeira colocação, nós temos aí a Band FM com 111.120 ouvintes por minuto. É a primeira colocada, continua lá, a festa pelos lados do Morumbi. Na segunda colocação, a Alfa FM, a rádio preferida do João Alckmin, com 97.861 ouvintes por minuto. Na terceira colocação, a Transcontinental FM, que antes era a segunda, mas continua aí, né, entre os três primeiros colocados, que está com 96.092 ouvintes por minuto. Então, uma briga boa aqui entre a Alfa e a Transcontinental, uma briga aí por assim, uma diferença de quase pouco menos de 1.000 ouvintes. Na quarta colocação, o que eu acho que deve ser um motivo de preocupação para o Grupo Bandeirantes, é a Nativa FM, que está com 86.134 ouvintes por minuto. A Nativa que chegou a ser a segunda colocada em muitos levantamentos publicados aí, divulgados aí recentemente. E na quinta colocação, nós temos aí a Gazeta, a primeira no Dial, né? Mas aqui ela é a quinta, mas eu faço essa brincadeira, mas a Gazeta é uma emissora que está sempre estável aqui na quinta colocação, ela tem 74.942 ouvintes por minuto. Na sexta colocação, um excelente resultado aí, que ela deu um salto de audiência comparado com os outros levantamentos. A Jovem Pan FM, que está com 58.378 ouvintes por minuto. Então, a Jovem Pan aí que também está aparecendo muito bem com a sua programação híbrida. Logo a seguir, né, na sétima colocação, nós temos a 105 FM, com 56.726 ouvintes por minuto. Depois, na oitava colocação, nós temos a Antena 1. Antena 1, outra rádio que o João gosta, né? Já gostei mais, viu? Que ela está com 51.496 ouvintes por minuto. Logo a seguir, nós temos aí a Nova Brasil FM, com 51.013 ouvintes por minuto. Depois nós temos a 89, que tem 49.250 ouvintes por minuto. Então você tem aqui duas rádios de flashbacks, né? Duas rádios adultas, né? A Antena 1 e a Nova Brasil, depois a 89, que é uma rádio jovem, né? 49.250 ouvintes por minuto. Depois nós temos a Metropolitana com 48.120 ouvintes por minuto. Na sequência nós temos a CBN, 43.629 ouvintes por minuto. Depois nós temos a Kiss FM, 40.815 ouvintes por minuto. Logo em seguida a Disney FM com 40.630 ouvintes por minuto. Transamérica, 36.832 ouvintes por minuto. A gente falava da Transamérica aqui. Bix FM, 36.178 ouvintes por minuto. Band News, 33.396 ouvintes por minuto. E aqui, roda a vinheta do Abreu. Por favor, a vinheta do Cantinho do Abreu. Fofunha esse Cantinho do Abreu, se ele não te paga, nem eu. Oi, vai. Seguinte, né? Top FM, 32.890 ouvintes por minuto. E só para vocês terem uma ideia, de junho a agosto ela chegou a ter 40 mil ouvintes
40.735 ouvintes por minuto. Ela está com menos audiência que a América AM. E a Transamérica, exato. Então, peraí, então só para vocês terem uma ideia, será que foi uma boa do Eli Corrêa ter trocado a Capital, as manhãs da Capital pela Top FM? A Capital está com mais audiência do que ela, que é FM. Pois é. E uma coisa que chama a atenção, outro dia eu estava dando uma olhadinha, estava dando uma espiadinha lá no Facebook do Eli Corrêa, né? Isso não tem nenhum problema em fazer isso, porque é aberto, né? O Facebook dele é aberto, diferente de outros que são fechados. Mas uma coisa que eu noto lá é que existe muita reclamação dos ouvintes do Eli Corrêa com relação ao sinal da Top FM, que é irregular em muitos pontos da cidade. Eu até estava acreditando, né, que para o Eli Corrêa ter feito aquela mudança, né, ter saído da Capital e ido para a Top, eu imaginei que a rádio tivesse melhorado as suas condições técnicas. E pelo que eu estou vendo, não foi o caso. Tem muita gente lá reclamando que não consegue ouvir porque o sinal da Top não chega em determinados pontos aqui da Grande São Paulo. Então eu não sei como é que o Eli Corrêa agora vai ter que lidar com isso. Não sei quais foram as promessas que o Abreu, que a direção da Top FM fez ao Eli Corrêa. Não sei se é um trabalho de médio, curto e de curto e médio prazo, mas por enquanto, pelo que a gente ouviu aí, pelo que a gente viu, realmente nessa pesquisa aí nessa última pesquisa, a Top FM aparecendo com números bem aquém daquilo que a gente já percebeu em outros levantamentos, meu caro João Alckmin. Olha, eu quero dizer o seguinte a você, sem nenhuma crítica aqui, eu não acredito que as rádios do Abreu, você possa ir para lá fazendo planos a curto, médio e longo prazo. Não existe isso. Com o Abreu não tem, você não tem condições de fazer planos. É a mesma coisa que a televisão com o Silvio Santos. Você não tem condições de fazer planos nem a médio nem a longo prazo, porque a qualquer momento eles podem mudar de ideia por qualquer motivo. É verdade. Só que no caso do Silvio Santos, pelo menos, a recepção do SBT é muito melhor do que a Top FM, né? Sim. Agora... A gente sabe que o Silvio Santos gosta de mexer na programação, mas pelo menos as condições do SBT são bem melhores do que as do grupo do Abreu, né? O Abreu é maluco, né? Naquele sentido de mexer em toda a programação, mas é aquela coisa, né? Muitas rádios dele acabam sendo rádios de circuito fechado às vezes. Aquele negócio, ele acorda de mau humor, ele resolve mudar tudo. Ele acorda de bom humor, ele resolve mudar tudo. Não sei, o Eli não deve ter pensado bem, ou então... ele é um cara experiente em rádio. Eu acho que ele percebeu que precisava ir para o FM, como eu falei aqui anteriormente. Mas a América não vai migrar? A Capital vem caindo... Tá, mas a Capital não vai migrar? Vai, mas esse é o problema, João. Aqui em São Paulo, nos grandes centros, o processo de migração, infelizmente, vai demorar. Tem que limpar o canal analógico. É uma coisa que a gente já deveria estar falando aqui de FMs aí na faixa estendida, mas não é o caso, né? Mas não aconteceu isso. Mas eu digo para você sinceramente, se eu estivesse na América, América não, é América, né? Capital, né? Na capital, com 40 e poucos mil, uma rádio que ele está há não sei quantos anos lá, eu não me arriscaria a ir ficar com Abreu, e que está com menos audiência hoje que a AM, e com Abreu é o que eu volto a dizer, não dá para você fazer plano a médio e longo prazo, esquece. Esquece, não dá não. Não tem condição, não tem a mínima condição. Eu já tenho um comentário aqui, um comentário bem gaiato do nosso ouvinte tradicional, o Alan Bastos, dizendo que o Diguinho Coruja deve estar feliz com essa notícia aí, da queda de audiência da Top FM, né? Porque o Diguinho era um dos que mais reclamava aí do sinal da Top, né? Ele diz aqui, o Diguinho Coruja deve estar rindo com essa notícia da Top FM, até agora não mexeram na antena, né? Então, o Diguinho Coruja, dispensa mais as apresentações, passou um período lá na Top FM, até voltar para a Band FM, e ele reclamou bastante disso, da irregularidade do sinal da antena. Eu vou repassar aqui, João, deixa eu só, porque assim, eu vou repassar aqui agora a posição de cada emissora. Band em primeiro, Alfa em segundo, Transcontinental em terceiro, Nativa em quarto, Gazeta em quinto, Jovem Pan em sexto, 105 em sétimo, Antena 1 em oitavo,
Nova Brasil FM em 9º, 89 na 10ª colocação, Metropolitana na 11ª, CBN na 12ª, Kiss FM na 13ª, Disney na 14ª, Transamérica na 15ª, Mix na 16ª, Bandeirantes na 17ª, Top FM na 18ª. Então essas aí são as rádios mais ouvidas. Eu queria falar de outras, né? Queria falar da Globo, da USP, do meu grande ex-amigo Marco Antônio Ribeiro, mas eu só tive acesso a essas, mas de qualquer forma, tá bom assim, tá bom, tá muito bom, pelo menos tá todo mundo aí com um panorama enorme aí da audiência, não só no FM, no AM e no rádio esportivo do meio de semana. Rodney, mas tem um outro detalhe que me incomoda também. A Kiss, que sempre esteve lá, sexto, sétimo, quinto, chegou a subir um pouco, caiu também vertiginosamente. Quer dizer que o nosso amigo Marcelo Braga não está conseguindo manter. Mas o Marcelo Braga não está na Kiss. Você fala na Mix, né? Desculpe, ele está na Mix. A Mix está aqui na... Aonde? Ela está com 36.178 ouvintes por minuto. E é uma emissora que... Qual posição? Tem uma queda aí. Qual posição? Espera que eu preciso contar aqui. Eu estou com a planilha aqui, mas só que ela não tem a posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 17. Quer dizer, pior ainda. Porque ela sempre esteve entre sétimo, oitavo lugar, e agora despencou de uma maneira assustadora. Outra rádio que teve números aqui, que teve queda nos seus números, né? Ela estava no levantamento de junho a agosto, ela estava com 47 mil ouvintes por minuto, aproximado, né? E agora ela está com 40 mil ouvintes por minuto. Quer ver? Teve várias rádios. A Jovem Pan teve crescimento, só para você ter uma ideia, a Jovem Pan teve crescimento, a Band teve queda, a Alfa teve crescimento, 7%, na terceira colocação a Transcontinental teve uma queda de 12%, quer ver quem subiu aqui em comparação também? Jovem Pan, a 105 deu uma subida, mas são poucas as rádios que apresentaram uma subida nos números. Aqui a gente vê um panorama de queda. Você tem que levar em conta também que a Alfa, aconteça o que acontecer, ela mantém a programação dela. Ela pode subir, ela pode cair, ela mantém a programação dela, ela não muda a programação dela, ele inovou colocando só mulheres, e com isso ela vai conseguindo chegar ao segundo lugar. Não me assustaria daqui a pouco ela assumir a primeira colocação. É que eu acho também... Oi, Rodney. O que eu acho também, não sei se vocês concordam, essa subida da Alfa, e eu acho que quem vai subir também é a Antena 1. Sabe por quê? O público, penso eu, não sei, o público está se cansando aí de emissoras na linha que segue, por exemplo, a linha Band FM, Transcontinental, entendeu? É muito aquele... Chega o pancadão, chega uma hora que vai cansando, porque é sempre a mesma coisa, é igual. Sertanejo aí. Não muda, então é difícil. Não sei, é a impressão que eu tenho. Vamos para a próxima notícia, Rodney Brocanelli. Sim, nós temos que falar aqui da movimentação em Goiânia. O que aconteceu lá. Goiânia que você ama. Oi? Goiânia que você ama. Sim, Goiânia que é uma terra para onde eu vou bastante, eu conheço muito bem lá. E vocês devem lembrar que eu falei bastante aqui, já há alguns meses, sobre a possível venda do grupo Jaime Câmara, que é o grupo que controla a TV em Anguera, que por sua vez é afiliada da TV Globo. Então eu sempre falei aqui, né, com base em informações do jornal Opção, de que ela estaria negociando com o grupo Zarran, que é um grupo que controla a TV Centro-América, que por sua vez é afiliada da TV Globo no Mato Grosso. Então, com informações do site na telinha, o grupo Jaime Câmara anunciou internamente na última segunda-feira, dia 12, que desistiu de vender a TV em Anguera, afiliada da Rede Globo em Goiás, além de outros veículos do conglomerado de comunicação. Segundo apurou na telinha, grande trabalho do nosso colega Gabriel Wacker, os acionistas foram informados da desistência em uma reunião com o CEO do grupo, Breno Machado. O motivo não foi deixado claro, mas fontes da reportagem relataram, e a gente falou bastante aqui sobre isso, o grupo Zarran, originário do Mato Grosso e que comanda a afiliada da Globo naquele estado, deixou de dar garantias de que continuaria com todos os negócios que seriam adquiridos. Isso incomodou a família Câmara, que tem muito apreço pelo jornal impresso. Eles têm um jornal lá
circulação regional chamado O Popular, é um dos maiores daquele estado. Com a desistência, houve uma promessa de reinvestimento do Grupo Jaime Câmara na TV, com o destravamento de dinheiro para novidades no jornalismo da casa. A desistência da venda foi celebrada pelos funcionários da TV em Anguera, e o negócio, que já era visto como certo, estava atormentando muitos profissionais por conta da possibilidade de demissões. Nos últimos meses, a imprensa de Goiás, especialmente o jornal Opção, divulgou bastidores dessa negociação entre o Grupo Jaime Câmara e o Grupo Zarran. Repetindo, é um conglomerado de comunicação mato-grossense que controla a Centro-América Easy, a Rádio Centro-América Easy 99,1 de Cuiabá, a Rede Centro-América FM e a TV Centro-América, afiliada da Rede Globo. Nessa semana, o jornal Opção chegou a cravar que a concretização do negócio, com o Grupo Mato-Grossense assumindo as operações no dia 1º de janeiro. No que diz respeito a valores, o Grupo Jaime Câmara, incluindo imóveis e maquinário, está avaliado em 750 milhões de reais. Em seguida, começou a ventilar valores entre 250 milhões e 380 milhões, isso o valor da venda, né? Porque, como eu já disse aqui, o Grupo Zarran não queria pegar todo o grupo, eles estavam de olho mais na televisão. O que vale mais, segundo o pessoal de Mato Grosso, como eu já disse aqui, é a concessão da TV em Anguera. E a Jaime Câmara tem diversos veículos de rádio aqui, que é, em Goiânia ela tem a CBN FM 97.1, a rádio daqui, AM 1230, a Executiva FM 92,7, em Brasília ela tem a Rádio Globo FM, é uma afiliada, ela tem como afiliada a Rádio Globo 101,7, em Palmas, no Tocantins, em Porto Nacional, ela tem a CBN FM 101,9, em Araguaína ela tem a CBN FM 106,3 e a Araguaia FM 99,7, e em Gurupi também, no Tocantins, a Rádio Araguaia FM 96,7. Então, por enquanto, em Goiânia, o Grupo Jaime Câmara permanece no controle da TV em Anguera e de outros dos seus veículos. Agora, é claro, tudo pode acontecer. Se amanhã o Grupo Zarran aparecer com um caminhão maior ainda de dinheiro e eles resolverem ficar com todos os negócios do grupo, incluindo o jornal, aí quem sabe a coisa dê certo, no caso João. Mas aí eles precisariam assumir também, pelo que eu entendi da sua notícia, o compromisso de que manteriam o jornal, né? Isso, exatamente. E se não fizer, vale talvez mais a afetividade dos atuais controladores do que um caminhão de dinheiro, né? Pois é. E agora sim, o que eu li também é que parece que agora eles vão investir bastante no digital, né? Como o jornal em papel já não é mais tão popular, né? Com o perdão do trocadilho aí, do nome no nome da publicação deles, eles vão investir bastante na internet, inclusive adotando o modelo do Washington Post, que é um modelo de sucesso aí nos Estados Unidos e que muita gente está de olho aí para copiar aqui no Brasil. Rodney, há muito tempo você não cravava 1 hora no ar, hein? Opa, muito bom, legal, né? Há muito tempo você não cravava 1 hora no ar. Hoje você cravou 1 hora no ar. Muito bom, viu? Muito bom. E olha que não foi intencional, né? Não foi, mas é muito bom isso. Bom, então agora, Rodney, deixa eu perguntar uma coisa para você. Cada um de nós tem uma opinião diferente aqui, acho que nós devemos saber isso. O Rogério já deu a dele, eu tenho a minha, eu quero ouvir a sua. Por que a Alfa está subindo vertiginosamente? Porque o público não suporta mais outro tipo de música? Qual a sua opinião? Eu acho que temos aí alguns pontos. O primeiro, eu acho que nós temos aí um grande contingente de ouvintes acima dos 35 anos. O Brasil está envelhecendo. Hã? O Brasil está envelhecendo. E o pessoal, e essa parcela do público, né, não gosta de coisas novas. Ela quer ouvir aquilo que já conhece e ela encontra na Alfa FM um refúgio seguro para isso. Você pega e ouve a programação da Alfa, você vai ouvir músicas que você já ouviu aí em diversos períodos da vida. Anos 80, anos 90, alguma coisinha dos anos 70, o Save a Prayer do Duran Duran. Isso toca sempre. Toca sempre, mas o pessoal gosta de ouvir isso. Eles não se incomodam com a repetição, né? Não. Eles não se incomodam com a repetição dessas músicas. Eles devem rodar com playlist de no máximo 40 ou 50 músicas. Isso acaba agradando o ouvinte, é uma parcela considerável dos ouvintes. Outra coisa também, internet. A gente não pode esquecer que
agora, nos últimos levantamentos de audiência, eles levam em consideração o que a pesquisa, como eu já expliquei aqui, e o que é ouvido pela internet. Então, nesse ponto, a Alfa FM ganha muitas posições. Então, ela não é, eu acho que o recall dela é bom, mas os ouvintes dela, né, na internet são muito maiores ainda. Então, eu acho que isso é que faz uma enorme diferença. Não só para ela, como para as outras emissoras aí que apresentaram bons números de audiência também. Jovem Pan, Antena 1, a Nova FM. Então, eu acho que são rádios que são muito ouvidas pela internet. E como a internet agora entra nessa contagem, isso está fazendo diferença. E o povo, repetindo, o povo gosta de ouvir aquilo que já conhece, gosta de rememorar bons momentos. Então, isso é um fenômeno natural aí que vai colocando a Alfa FM na segunda colocação. E talvez... Aí fica a pergunta, desculpa, João, será que ela vai ter fôlego para chegar na primeira? Não sei. Se eu fosse vidente, eu jogaria nos números da Mega Sena, mas vamos acompanhar, né? Eu acredito. Eu sei que a diferença da Alfa para a Band está com 111 ouvintes por minuto e a Alfa está com 97. É grande, mas eu não sei. Eu prefiro esperar para ver. Com quanto está a Band? 111 mil ouvintes por minuto. Também não é tão grande assim, né? 97, 100... 13, 14 mil ouvintes. Não é nada astronômico também que não se possa tirar. 111.120 ouvintes por minuto. A Band Alfa está com 97.861. E também não vamos esquecer, né, João, que a Transcontinental está na terceira colocação com 96.092 ouvintes por minuto. Ou seja, está colada. Essa diferença da Alfa para a Transcontinental ainda não é confortável. Não, nem um pouco. Mas pode ser que no próximo levantamento nós tenhamos aí surpresas, mas eu nunca vi a Alfa chegar a um segundo lugar. Não, acho que é o melhor resultado em todos esses anos da Alfa FM. É o melhor resultado. E uma coisa que eu falo, João, o departamento comercial vibra, porque vai conseguir cobrar um pouquinho, vai poder cobrar um pouquinho mais caro aí nos anúncios. E um outro detalhe também, né? Como ela atinge um público A e B, pelo menos isso, eles vão cobrar mais caro ainda, né? É verdade, então... o Grupo Camargo deve estar feliz aí com esses resultados, né? E é um resultado de longuíssimo prazo, né? A Alfa FM já está no ar aí há uns 20, eu não lembro quantos, uns 30 anos. E o Camargo só conseguiu isso porque ele conseguiu se livrar do Abreu, que era sócio, né? É verdade, o Abreu era sócio da Alfa. Durante um ano ele mandava, durante um ano o outro mandava, até que ele vendeu uma outra emissora que ele tinha e ficou sozinho com a Alfa. Porque se fosse na mão do Abreu, seria uma desgraça, viu? E aí, pois é, nesse caso, a parceria desfeita foi um bom negócio para o Camargo. Foi. Um abraço para você, até sexta, Rodney. Sexta-feira que vem, então, voltamos. Deixo o convite aí para que todos acessem radioamantes.wordpress.com. Repetindo, semana que vem eu falo do ranking da audiência das transmissões esportivas no final de semana, e semana que vem estaremos de volta. E outra coisa, além agora de estar no site, o programa de hoje no Rádio Amantes, de estar no SoundCloud, também está no YouTube Rádio Showtime, que nós temos também no YouTube também agora, com um canal no YouTube. Parabéns então deixa eu conhecer aí, Rádio Showtime, né? Repita. Rádio Showtime. Rádio Showtime no YouTube. Então acessem, compartilhem, curtam, clique no sininho, inscrevam-se. Faça o diabo. Um abraço para você. Um abraço, Rodney. Tchau.